Fala, trader. Vou te mostrar aqui quais foram os melhores trades do dia dentro do contexto de interação do preço com a área de valor. Hoje, o preço abriu já ativando o princípio da continuidade aqui no mensal. Então, aqui eu tenho o mensal, eu tenho essa média, que é essa VWAP aqui do fundo, que já perdeu essa média. Então, aqui nós já temos aqui uma perda do ponto de controle dos compradores. O preço veio aqui embaixo, ele está fazendo um teste aqui nessa região. Então, aqui eu tenho, dentro do contexto maior do mensal, eu tenho uma possível continuidade do movimento de baixa. Aqui simplesmente foi um teste. Dentro do contexto semanal, eu tenho o preço abriu aqui, ó, e ele subiu. Nessa subida, o que eu tenho nessa subida? Simplesmente um pullback desse movimento aqui. E esse movimento aqui nada mais é do que ele foi apenas um pullback dessa reversão. Aqui eu tenho um contexto semanal, o preço tentou sair dessa área de valor, não houve aceitação em pagar nesses níveis, conflui com essa média aqui do mensal. E agora eu tenho aqui, ó, ele testou esse ponto de controle dos vendedores, aqui na estrutura semanal, voltou para dentro da área de valor e ele voltou para fazer um teste aqui na VH do semanal, fazendo aqui então um pullback, ativando uma reversão. E aqui eu tenho então a operação do dia, que seria pegar esse ponto aqui, onde ativou a reversão, e como ativou a reversão no semanal, a probabilidade é que o preço teste a extremidade oposta. E foi justamente o que aconteceu. Então, a operação do dia era para ter entrado bem no começo do dia, pegar então a operação do dia inteiro aqui dentro. Porém, quando a gente vai para dentro do gráfico menor, nós vemos bastante ruído, porque aqui eu estou olhando o gráfico de 30 minutos. Então, como a gente opera com um gráfico menor, para a gente ter um stop menor, então aqui dentro deu várias entradas, mas hoje o cenário do pregão inteiro foi somente esse contexto de reversão dentro da estrutura semanal. Então, você observa que ele entrou, testou e foi. Então, dentro desse contexto aqui, eu vou te mostrar, então, aqui quais foram, dentro do contexto diário, os pontos que deu para pegar operação no dia de hoje. Primeiro, o preço ele chega na abertura, saindo daqui da região da POC e vai na extremidade. Aqui nessa região, ele sai e volta rapidamente para dentro dessas duas áreas de valor aqui anteriores. Ao voltar, a gente teve uma chance de entrar bem aqui nesse ponto, quando ele entra e volta testando aqui, fazendo um pullback, nessa área de valor do pregão de sexta-feira. Aqui foi um ponto de venda. Então, nós tivemos aqui a primeira oportunidade do dia de fazer uma venda aqui. E esse ponto aqui conflui justamente com a região lá do semanal e do mensal. E aqui eu tenho, olha só, o preço subiu, ele saiu da POC, foi até lá em cima, mas não tem demanda para sustentar o preço nesses níveis lá em cima. E nesse ponto aqui, o que eu observo? Eu observo, nesse exato momento, aqui foi o ponto de entrada. Quando ele quebra essa liquidez, ele faz esse desequilíbrio para baixo. Aqui nesse imbalance e nesse outro imbalance foi o ponto de entrada. Porém, ele fez esse movimento cedo ainda, era 9h30. E depois ele veio buscar o alvo aqui embaixo. Olha só, apesar de ter sido cedo, fez certinho o movimento aqui. Então, observa que ele fez aqui a confirmação da entrada de venda nesse ponto aqui,
que eu tenho a confluência tanto do semanal quanto a confluência do mensal nesses pontos aqui. Então, foi a operação do dia, essa operação aqui. A outra operação foi, depois que o preço ele faz esse movimento daqui até aqui, essa região, ele cria uma congestão. Ele ficou bem brigado aqui. Você observa que o preço tenta subir e não consegue, até que ele rompe essa região aqui, ó, adentrando nessas áreas de valor do diário. Lembrando que o contexto inteiro do dia é um contexto para o preço vir na região de extremidade oposta do semanal. Porém, quem não pegou a entrada aqui, poderia pegar a entrada onde? Aqui nessa região, depois que o preço passasse dessa região aqui e adentrasse nessa estrutura de área de valor diário daqui de trás, ó, ele poderia voltar a negociar dentro dessa região aqui. Foi justamente o que aconteceu. Depois que ele confirmou, ele faz o pullback. E onde ele faz o pullback? Bem aqui abaixo dessas duas POCs. E se eu considerar dentro da estrutura do semanal, eu tenho aqui um pullback dentro do contexto de reversão com falha. Por quê? O preço ele entrou no semanal e ele ficou brigando aqui em cima da POC. Só que quando ele rompe a POC e volta testando por baixo, ele ativou. Então, ele ativou uma entrada bem nesse ponto aqui, ó. Aí aqui eu tenho confluências de pullback abaixo da POC. Eu tenho a VWAP desse fundo aqui, onde eu vejo que os compradores perderam o controle do movimento de alta. Essa VWAP aqui do topo e essa outra VWAP aqui do topo. Então, eu tenho a VWAP do dia, mais 3 VWAP ancorada bem nessa região, 2 POC acima. Então, assim, uma região com bastante confluência dentro do cenário semanal. Eu já tenho ali a chance de o preço cair bastante para testar a extremidade oposta. E aqui dentro do fluxo de ordem, olha a estrutura que eu tenho dentro do fluxo de ordem. Então, eu vejo que aqui, ó, o preço perdeu essa estrutura aqui. Aqui ele quebrou essa liquidez. Observa. Ele fez esse primeiro teste aqui. E aquele ponto foi exatamente esse aqui, ó. Testando aquelas médias, testando a VWAP pela segunda vez. E observa que nesse ponto aqui, ó, não tem demanda daqui para cima. E quando o preço chega, ele chega fazendo aqui um excesso. Depois ele faz um excesso e começa a ter bastante ordens grandes aqui, bastante boletado nesse ponto. Então, aqui eu considerei a melhor operação para quem não conseguiu pegar a operação nesse ponto aqui, ó. Então, aqui foi o segundo ponto para pegar a melhor operação. E aí o preço veio e aqui ele deu uma congestionada de novo. Observa que o preço veio trabalhando, ele não desceu de uma vez, ele veio ficando congestionado. Eu consegui pegar essa operação daqui até aqui hoje. Eu saí bem aqui nesse ponto, porque eu vinha conduzindo e ele me tirou aqui. Depois ele ficou congestionado. Então, observa que ele ficou aqui travado, não estava descendo. E aí depois ele vem, ó, faz um excesso e quebra a liquidez. E aqui foi o ponto de entrar outra vez, que seria justamente nesse ponto aqui. E um outro ponto seria depois quando ele volta para fazer o pullback dessa região de quebra de liquidez. Então, tenho esse ponto e esse ponto aqui. Então, basicamente, nós temos aqui, ó, quando ele quebra essa liquidez, poderia entrar no rompimento ou no pullback, no teste dessa região aqui. Depois ele quebra e vem de novo. Então, basicamente, hoje, no pregão de hoje, nós tivemos um contexto só na estrutura semanal, porém com vários pontos de entrada dentro da estrutura
aqui uma entrada principal no contexto semanal, mas dentro do mesmo contexto, possível 4 entradas dentro da estrutura mais micro. Todas elas pagaram bem. E o alvo bateu certinho na região. Então, se eu olhar aqui, ó, daqui até aqui pagou praticamente 700 pontos, daqui até aqui pagou 600 pontos, daqui até aqui pagou 500 pontos e daqui até aqui pagou mais 400 pontos. Então, basicamente, essas foram as operações do dia. E dentro do contexto do semanal foi apenas uma reversão, depois ele tentou falhar e depois continuou. Mas dentro do diário eu tenho uma reversão aqui, aqui eu tenho um contexto onde ele tenta ativar aqui uma reversão na compra, mas não confirmou, o contexto maior era de venda. Ele faz o pullback nas médias da VWAP aqui, depois que ele pede, ele tenta fazer o pullback aqui, não consegue, tá tão congestionado aqui que não conseguiu. Depois ele rompe, volta, faz o pullback aqui, testando a quebra da liquidez desse range, e aí ele vai e para. Então, basicamente, essas foram as operações do dia de hoje. Eu consegui pegar uma operação dessa aqui, das 3 eu peguei a segunda entrada e pagou bem. Então, é isso. Espero que tenha ficado clara essa explicação. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui, coloca a tua dúvida que eu já aproveito para explicar em outros contextos, em outros cenários. Beleza? Então, assim, gente, tamo junto. Bons estudos, boas análises. E o objetivo dessa minha análise aqui, mostrar os trades do dia, é te mostrar como que o preço realmente trabalha dentro da região de interação com as áreas de valor. Elas praticamente ditam as regras e a lei de como que o mercado realmente funciona. É base de oferta e demanda pura aqui. Então, o objetivo é te trazer essa clareza, tá bom? Espero que tenha ficado claro para você, tá bom? Ótimos estudos, bons trades e tamo junto.